ouviu a música Deus Vai Te Honrar, a pedido do casal Ruth e Toninho, e também Me Esvaziar, que a Adriana Glaeser pediu pra gente. Nós estamos de volta aqui no nosso segundo bloco para a transmissão da live, né, no Facebook. Então corre, gente, conecta para você conseguir ver a nossa entrevistada de hoje. A live da semana passada, eu fiquei devendo um abraço pro Hamilton, marido da Sônia Santos, lá de Marília. Um abraço para você, viu? Outra pessoa que mandou WhatsApp para nós é a Rita Ricardo Oliveira, lá do Ceará. Fiquei de queixo caído. Nós estamos chegando no Ceará. Beijo, viu, Rita? E também você vai ver aqui agora, nós vamos começar a nossa entrevista com uma mulher que é muito corajosa e ousada. Eu tô aqui à mesa com o pai e também com uma pessoa especial que é formada em educação religiosa pelo Seminário Batista, sempre trabalhou em área familiar, é esposa, mãe de 3 filhos. Ela também é formada em psicologia, é palestrante e, sem dúvida, é uma filha preciosa do Deus Altíssimo. Eu tô recebendo a Leninha Moura. Bom dia, Leninha. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu quero já agradecer a sua prontidão de acolher o nosso convite, viu? Sabendo que você é uma pessoa com uma rotina de bastante compromisso. Então, muito obrigada por estar aqui. Bom dia, eu que agradeço o convite. Me sinto honrada, né, por estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Que gostoso. Então, no meio de tantas atribuições, né, de tantas capacitações que essa mulher tem, é muito gostoso a gente conhecer alguém que explora todo o potencial que Deus deu à mulher, né? E ela conversou comigo um pouquinho antes e me contou que a infância, a adolescência teve alguns momentos assim um pouco complicados, né? E você me disse, Leninha, que foi com 16 anos, num grupo de adolescentes lá da sua escola, que você teve a oportunidade de ter o seu primeiro contato com a realidade do amor de Deus, né? Então, que foi um período que você precisava dessa mudança na sua vida. Conta um pouquinho como é que era a jovem Leninha. Bom, nessa época, a jovem Leninha era, como muitos adolescentes hoje, sem Cristo, né? E infelizmente alguns também com Cristo, né? Possuía uma autoestima baixa, era depressiva. Eu tenho um histórico familiar. Quando minha mãe engravidou de mim, ela estava num processo de separação e aí ela tentou o aborto, né? Então nesse momento, nesse movimento que a gente está, desculpa, eu tô um pouco gripada. E de aprovação ou não do aborto, né? Eu sou uma sobrevivente. Então ela tentou de várias formas e não conseguiu. Então eu sou prematura, nasci de 8 meses, o médico disse que talvez não sobrevivesse. E aí entrou toda aquela coisa toda e ela deu inclusive o meu nome, né? Leninha é o nome que todo mundo me conhece, mas o nome de batismo, Maria da Guia, e não foi Maria da Guia por acaso, foi uma escolha, né, que ela teve que fazer em função de uma entidade, né, e na Igreja Católica seria Nossa Senhora da Guia, né, na minha mãe era macumbeira na época. Essa palavra macumbeira parece ofensiva, mas tem diferença, né? Eu estava pensando, tem do candomblé, da quimbanda e tem a macumba, e ela fazia parte de tudo isso. Então eu nasci nesse contexto. E essa adolescente era uma adolescente que se sentia realmente muito sozinha, muito infeliz, de autoestima muito baixa, né? Havia deixado a escola e eu conhecia esses jovens na escola, né? Eles eram 3 irmãos, são 3 irmãos ainda, né? Uma família de 8 irmãos evangélicos, família evangélicas, e no intervalo da escola eles levavam violão e lá eles cantavam louvores. E aí eles foram nos conquistando, né? Me aproximei das meninas e aí eles pegaram um terreno baldio da casa deles e transformaram numa quadra de vôlei. E aí eles nos levavam, eu sempre gostei de esporte, de brincar, então todos nós íamos para lá, né? Eles e mais um monte de amigos da escola que não eram evangélicos. E nós íamos para lá até que um belo dia eles falaram assim, no domingo paravam mais cedo, nós vamos para a igreja.
E aí eu falei assim, agora eu quero ir pra... Então aí nós olhamos um pro outro, eu olhei pro meu irmão, pra minha irmã e outros amigos, vamos sim. E fomos. Olha, que lindo. E quando eu cheguei na igreja, o meu primeiro contato com a igreja foi uma coisa muito sobrenatural realmente. Porque eu entrei na igreja, nunca tinha entrado numa igreja batista, né? Evangélica, eu tinha tido alguns contatos antes, mas de outro estilo de igreja. E quando uma irmã chamada Alecina, já está na glória, ela cantou a música Rosto de Cristo. E eu nunca tinha ouvido aquela música em lugar nenhum. E eu fui cantando aquela música com ela, sem conhecer a letra, e eu achei aquilo já estranho, né? Saí dali pensando assim, o que é isso? E aí voltei para casa, no terceiro domingo eu aceitei Jesus, né? E dali deu todo esse processo. Foi muito precoce a minha vida, né? Porque com 3 meses de convertida, eu já estava lecionando uma classe e a minha primeira experiência de pregação foi para 200 pessoas num condomínio, né, habitacional lá no Itaguaí, Rio de Janeiro, que eu sou de lá. Sim. E eu preguei para mais de 200 pessoas e menos de 5 meses de convertida. Bênção, glória a Deus, né? Quando existe um chamado, pode tentar daqui, de lá, que não tem jeito, né? O Senhor vai cumprir mesmo. Que coisa mais linda. E aqui na live já tem uma pessoinha cheia de coraçõezinhos aqui, a Natália Moura. Mandando muitos coraçõezinhos aqui. Apaixonada, também tem que ser, né? Uma mãe assim. Também aqui na nossa live tem a Rosimeire Custódio, o Leandro Lucas. Olha, os meus meninos. E aí, Leninha, vi aqui, né, o nome da Natália. Você tem uma família linda, né, abençoada, que o Senhor te presenteou. E como é que foi esse momento? Então, você chegou para o Senhor, já começou a se dedicar, a trabalhar, a se envolver com a obra de Deus. E aí ele começou a te presentear, né? Conta um pouquinho assim, a chegada do maridão, a vida com os filhos, como é que foi? Vou dar uma sequência da minha história para você entender bem. Isso, gostoso. Com 16 anos eu fui parar na casa de um casal da igreja, porque a esposa dele não podia ter, havia perdido uma gravidez, e aí ela estava com a gravidez de risco, então eu fui para lá para ajudá-la. Isso foi assim um divisor de águas na minha vida, porque eu fui para ficar 3 meses com ela e ela me adotou como filha. E aí eu fiquei lá durante muito tempo e eu, com 16 anos, eu participava da reunião de oração de senhoras, toda terça. No princípio, como toda adolescente, eu falei assim, meio chato isso, né? Mas eu fui, e aqui eu fui tomando gosto. E um dia, num dado momento, orando, eu comecei a orar e eu comecei a sentir um incômodo dentro do meu coração. Diz isso. E eu falava assim, eu não vou dizer isso, eu não sou doida. Diz isso, eu não queria dizer. Daqui a pouco eu não aguentei orando, eu falei assim, Senhor, eu não sei por que eu vou dizer isso, mas eu vou dizer. Aí eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu nunca tinha lido essa passagem de Isaías. Quando eu disse isso, eu desabei em choro, chorei muito. E a Rosângela, que eu chamo até hoje carinhosamente de Zanza, uma mulher muito grande, mas muito pequena fisicamente, mas minha mãe espiritual até hoje. E ela disse assim, eu não queria te dizer, só estava esperando Deus falar para você. Aí ela me explicou, você tem um chamado. E Deus está te chamando para uma obra. Aí toda vez que tinha campanha missionária, eu ia lá na frente, eu queria ir. Então eu me tornei a menina dos olhos da igreja, né? Eu fui pro seminário, eu fui a primeira que a igreja enviou para o antigo IBER, né? Que é o Instituto Batista de Educação Religiosa, e agora é o CIEM, na Tijuca, no Rio de Janeiro. E foi o primeiro investimento daquela igreja. Meu casamento surgiu com Alex. O Alex era filho dos diáconos, neto dos diáconos da igreja, quase que filho, né? Porque ele foi criado pelos avós. Mas assim, a princípio a igreja não queria que eu namorasse o Alex. Porque o Alex era aquele jovem irresponsável, eu era a menina dos olhos da igreja. Nem os avós dele queriam, ninguém queria, né? Chegava um seminarista na igreja, todo mundo ia lá e me convidava para almoçar junto, né? Porque vai ter que casar com um pastor. Então foi muito difícil. O nosso relacionamento foi uma luta de 4 anos, porque até eu mesma não conseguia entender, não aceitava. Eu tinha a ideia de casar realmente com um pastor. Bom, Deus
provou de muitas formas. Levaria muito tempo a gente narrar toda essa história, porque é uma história muito grande, muito tremenda mesmo, que às vezes a gente compartilha nos encontros de casais. Nos casamos, viemos pro interior de São Paulo, com 7 meses de casado. Nós viemos pro interior de São Paulo, Guaraçaí, como fazedores de tenda, né? Sustento próprio. Ali nós trabalhamos e corremos atrás e iniciamos o primeiro ponto de pregação naquela cidade. Depois para Murutinga do Sul, através da instrumentalidade do pastor Iber. Mas até então a ideia do Alex era: você vai pregar e eu vou cantar. Né? Era tudo trocado lá em casa. E assim foi até que o pastor Iber lançou um desafio para ele, teria que pregar. Ele não pregava, e nós jejuamos durante 15 dias, e Deus ali transformou a vida dele em relação à pregação. Retornamos para o Rio, né? Retornamos para o Rio e é interessante assim, nós queríamos ter filhos antes, e eu não conseguia engravidar. E eu ficava muito triste, fiquei muito triste porque eu não conseguia engravidar. Mas quando nós retornamos para o Rio, para ele fazer o seminário, o que aconteceu? Desistimos da gravidez. E nesse momento eu engravidei. E eu lembro assim, eu nunca tinha engravidado, mas eu lembro que estávamos andando na rua, estávamos de férias no Rio, e eu senti como se fosse alguma coisa correr na minha barriga. Foi uma coisa muito pessoal meu mesmo. E eu disse para ele assim: eu estou grávida. Ele: como assim? Como é que você sabe? Eu falei assim: eu sei, eu senti agora que eu estou grávida. E aí quando eu falei pra minha mãe, eu falei: você tá doida? Você nem sabe o que é estar grávida? Porque realmente eu não sabia. Eu falei assim: mãe, eu sei que eu estou grávida, Deus me mostrou que eu estou grávida. E eu realmente estava grávida. A segunda gravidez, que foi da Natália, foi a mesma coisa. Eu também senti um dado momento, e eu disse pra minha irmã: estou grávida. Ela falou assim: mas como? Como é que você sabe? Eu falei assim: eu sei, eu senti agora que eu estou grávida. Deus tem forma muito assim, muito especiais de falar comigo algumas coisas que às vezes eu digo. Hoje o Alex já está acostumado com isso, mas às vezes quando eu chego e falo assim: isso, está acontecendo isso, eu estou sentindo isso, né? Então, vai muito mais que além do que um sexto sentido. Então, no caso, essas duas gravidez, né? É igual, então, as duas filhas. Voltamos para São Paulo, ele já tinha feito seminário. E quando nós fomos para o Rio, já havia uma promessa do Senhor para que nós voltássemos para o interior de São Paulo para poder pregar o evangelho e tudo mais. E aí, como que surgiu o meu terceiro filho? São 2 filhas biológicas. E viemos para São Paulo, eu já tinha operado, não queria mais ter filho. Nós não queríamos mais. E eu comecei com 40 anos, a partir dos 40 anos, 41, 42, eu comecei a ficar imaginando uma gravidez, uma criança, só que eu já tinha operado. E eu falava pra ele assim: nossa, eu acho que eu tô grávida, eu queria, não sabe, aquela coisa de estar grávida. E aí, de repente, quando com 45 anos, eu comecei realmente, sabe aquela fantasia de adolescente? Eu imaginava essa criança dentro de casa. Até que prestávamos serviço no orfanato de Núbia Paulista. Sim. A minha amiga de lá, que é a Rose, são Rose e Pastor Hermano, um casal maravilhoso que a gente chama demais. São mesmo. E a Rose, um dia Deus falou pra Rose assim no coração dela, quando ela soube que o Rodrigo, que era uma criança de 5 anos, ia entrar pra adoção, e ela disse assim: Deus falou na minha mente, Leninha e o Alex. E aí o Pastor Hermano: não, mas eles não querem adotar. Mas Deus falou no meu coração, Leninha e Alex. Aí até que falou para Alex conversou comigo. Primeiro momento eu disse: 5 anos. Aí veio aquela questão da gravidez tardia que ninguém quer, personalidade formada. E, bom, resumindo, na época eu trabalhava como cabeleireira. E me tocou muito quando uma cliente disse assim: eu não queria adotar, levar para mim, eu queria só sustentar essa criança, manter essa criança. E aí eu lembrei nesse momento do que a Rose sempre falou, que os evangélicos são os mais resistentes para adoção. Ela falou assim: os evangélicos são os mais resistentes, são os que menos têm amor para adotar. Aí nós sentamos, conversamos, e eu disse assim para ele, assim, pro Alex: essa criança não precisa de casa, essa estrutura material. Lá tem, né? Ela precisa de lar. Lar é diferente. Aí conversamos com as meninas, elas concordaram. E fomos conhecer o Tiago, fomos só conhecer. Mas o Tiago voltou com a gente. E foi assim, nunca mais ele voltou pro orfanato. Ele veio para passar uma semana e nunca mais voltou, né? Já compartilhei isso num outro episódio, né? Na mesma rádio, né? E ele nunca mais voltou.
Então hoje ele tem 17 anos, Maiara tem 23 anos, depois de 6 anos está retornando essa semana para casa, né? E aí a Maiara está retornando para casa e a Natália está no último ano de jornalismo. São todos, graças a Deus, envolvidos na igreja. Nós não somos uma família perfeita. Nós somos uma família cristã, fiel, que busca a perfeição dentro da palavra conforme as nossas condições humanas. E é isso que é lindo, né? Porque nós não precisamos mesmo. O Senhor não quer que você seja o perfeito. Ele quer que você se esforce, né? Para alcançar o alvo. E isso é muito bonito. Que gostoso conseguir ouvir a sua história e te conhecer melhor. E aí você me disse uma coisa que eu achei muito bacana. Você tinha projetos pessoais, tudo, mas você falou, não, agora é tempo da minha família, né? Então você adiou algumas coisas aí para estar com a sua família. Quando chegou a hora, você foi para a faculdade de psicologia, né? O que você acha que foi assim o maior ganho de conseguir chegar a estudar uma ciência que ela pode trazer tanto um maior entendimento, né, do propósito de Deus ter nos criado, e como é mais maravilhosa ainda, porque eu acho que a hora que você consegue associar o conhecimento daquilo que o homem já descobriu e que ele respalda aquilo que você tem em fé, que você já acreditava ser possível, né? Essa descoberta é muito gostosa. Então, assim, esse estudo em plena maturidade, né, da sua vida, você acha que se você tivesse feito isso jovem, seria diferente? Como que você vê essa oportunidade, né, de ter essa formação no momento de maturidade, de filhos prontos, tudo? Como que é isso? Então, é interessante que eu sempre repetia para minha turma, eu falava assim, se eu pudesse voltar atrás e recomeçar o meu curso de educação religiosa, eu teria me dedicado mais, estudado mais, porque você tem uma outra visão, você tem são outra experiência, está com uma outra cabeça. Então, voltar para a faculdade é interessante. Quando eu voltei, eu olhei para lá e falei assim, agora eu quero voltar, eu quero estudar. Ele falou assim, então vai. E quando eu fui fazer o vestibular, eu olhei aquela molecada toda, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Aí tá, fiz. Quando eu entrei na sala de aula, eu olhei assim, um monte de jovens, eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Daqui a pouco entrou uma mulher de 77 anos. E metade da turma, uma idade muito madura. Para mim, estudar, por isso que eu tenho uma ideia muito, às vezes alguns pais ficam meio bravos comigo, muitos, né? Eu não sou a favor que o adolescente saia do ensino médio e ele vai imediatamente para a faculdade, a menos que ele tenha muita certeza disso. Então, não precisa, né? Então tem que se ter certeza, porque a faculdade ela só vai ter sentido na sua vida se realmente você se encontra naquilo que está sendo passado para você. Que lindo que você está falando isso, porque o Lucas Aguiar, que é o meu filho, está assistindo aqui a live. E eu já falei para ele, filho, não precisa ter pressa, né? Vamos experimentar as coisas e descobrir. Isso é muito legal. Que bom. Então, porque quantas pessoas têm diplomas engavetados, né? Então, para mim, detalhe, uma vez uma professora minha perguntou assim, você é religiosa? Porque todo mundo sabia que eu era esposa de pastor, porque eu tenho uma coisa que eu aprendi com o pastor Odilon, pastor Batista, ele ministra um curso sobre vida total da igreja, e uma frase dele que eu registrei, eu gravo para sempre. Eu sempre falo isso às vezes nas minhas palestras, eu falo para as pessoas, ele fala assim, olha, o cristão, ele tem que ser cristão sempre em primeiro lugar. A profissão vem depois, então você tem que se identificar sempre. Eu sou cristão e eventualmente, no meu caso, eu sou psicóloga. Então primeiro eu sou cristã. Então, onde eu chego, eu não sou nunca agente secreto. Eu sempre faço questão que as pessoas se identifiquem. O único lugar que eu não me anuncio como evangélica é quando eu estou trabalhando. Mas, normalmente, a maioria das pessoas que me procuram já sabendo quem eu sou. Isso aqui é uma cidade pequena, né? E alguns que não sabem, se descobrirem, vão descobrir por conta própria. Mas tudo bem. Mas vamos lá. Então, eu me identificava. Então, um dia ela me perguntou, a sua fé, nós já tivemos muitos alunos aqui cristãos que, conforme foram estudando a psicologia,
se apostataram, deixaram a fé, né? Deixaram de frequentar a igreja porque eles ficaram confusos. Isso não acontece com você? Aí eu respondi para ela, comigo acontece sempre o contrário. Porque cada vez que eu entro na ciência, mais a minha fé em Deus, ela se aperfeiçoa porque eu faço ligação. E detalhe, às vezes eu fico assim, nossa, fulano falou isso, mas Deus já tinha dito isso lá. Eu faço a ligação com textos bíblicos, né? E aquilo é como comer peixe, né? Você come peixe como? Você pega o que é carne, você come, o que é espinha, você pode até se engasgar, mas você tem que se livrar dela. Sim. Não é verdade? Então, tipo assim, eu nunca me confundi. Aquilo de Freud, eu trabalho como na abordagem psicanalítica. Aquilo de Freud, que eu considero pesado demais, loucura, essa aqui pra mim não dá, eu deixo lá no cantinho. Aí eu vou para outros autores que faz mais sentido para mim. Inclusive, o autor que eu mais me baseio, né, na teoria é o Winnicott. Então, eu lendo um texto dele, uma literatura dele, eu descobri que ele frequentava a igreja metodista. Aí eu falei assim, até por isso que eu gosto dele, né? Então tem uma coisa muito a ver. Então a psicologia, a ciência, ela só aperfeiçoa a minha fé. Uma das coisas que eu tenho descoberto é o seguinte, e isso faz sentido e é bíblico, tá lá. Porque as questões emocionais são tão importantes para Deus, e Ele sabe dessas questões, dessa existência, que quando Jesus fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, Ele está falando de questões aqui dentro. Sim. Ele está falando do adoecimento emocional. A psicologia, a ciência, ela ajuda, mas Deus é que cura. Deus é que liberta, Ele que transforma. Eu não posso perder isso, porque se eu perder isso, eu me coloco à frente da cruz de Cristo. Essa é a minha ideia. E eu não quero nunca perder essa visão, né? Então, Deus, Ele é supremo, nenhuma ciência se sobrepuja à graça e ao poder de Deus. Então, Deus pode fazer aquilo que eu não posso. Eu estou, às vezes, com o meu paciente, muitas vezes, ouvindo, atento ao que ele está falando e, ao mesmo tempo, dizendo, me conduza, me faça enxergar o que eu não estou vendo. E faça na vida dele aquilo que somente o Senhor pode fazer. Então, eu estou ali para acolher, né? Para acolher. Às vezes é difícil, eu não vou mentir para você. Sim. Eu conter a mulher religiosa que poderia dizer assim, se você soubesse do que o meu Deus pode fazer por você, entende? Isso às vezes é difícil, né? E até esse ponto que você tocou mesmo era uma das perguntas aqui que eu tinha preparado, né? Essa ciência, né? Como ciência, ela acaba, se a gente tiver esse olhar voltado para a fé e não se permitir duvidar, né, disso, por exemplo, o versículo que diz, a palavra dura suscita ira e a palavra branda desvia o furor. Então, quer dizer, quando você vai falar de relacionamentos, tudo, né? A Bíblia é cheia disso, né? Então, na verdade, dependendo mesmo do olhar individual de cada um, é aquilo que você já consolidou como encontro com Deus, como presença de Deus, para você dizer assim, não, isso só fortalece a minha fé, né? Até outro dia eu estava falando, pessoal, comecei a cursar teologia e fiquei apaixonada. Porque a hora que eu começo a ver a arqueologia, que é uma ciência respeitada, tem comprovações ali, científicas, método, né? E respalda o que é bíblico, que eu já cria, eu não precisava de provas, mas isso é muito gostoso, você olhar e falar, não, eu não tenho uma fé ignorante, né? Realmente aquilo que eu creio, ele é verdade, é verdade. Então isso é muito gostoso. E assim, o que você consideraria sua maior realização hoje? Na verdade, minha maior realização, nossa, tem tantos sonhos ainda, você não tem noção. Fale deles. Eu tenho 51 anos, eu sou daquelas que adora falar a idade, né? Eu também gosto. Eu não tenho nenhum problema em falar com a idade. Quando eu olho para trás, a minha realização, tudo, o que eu vou falar, é tudo com respaldo dentro da graça e da misericórdia de Deus. Quando eu penso de onde eu saí, quando eu penso em quem eu fui,
Eu fui uma adolescente com 12 anos, eu comecei a beber, fumar. Eu saía de casa na sexta, voltava na segunda. Eu tinha uma depressão profunda. Eu pegava trem no Rio de Janeiro, lá em Itaguaí, eu ia até a Central do Brasil, onde não tinha mais nada, o trem voltava e eu voltava me sentindo vazia, eu me sentia perdida. Quando eu me converti, ainda tive um processo, porque não foi assim uma mágica. Eu tive um tempo, e o Alex, ele acompanhou isso, um tempo muito grande, assim, de períodos depressivos, realmente. Quando nós viemos para Adamantina, eu ainda tinha crise de depressão. Eu vim quer dizer, além dessa questão da minha mãe, né, que eu vivi, a minha mãe, eu cresci e minha mãe, eu não podia tocar na minha mãe. Então a gente não tinha um relacionamento bom. Eu queria ter aquele acesso. E aí eu não conseguia. Hoje nós temos, né? Isso foi uma promessa de Deus, eu batalhei. Então, às vezes, tem pessoas que carregam a vida inteira aquelas. Eu lido com isso, né? Na psicologia, tudo, né? O Winnicott diz assim: tudo começa em casa. E tudo começa em casa mesmo, são nas relações familiares. E eu, com a minha mãe, eu não tinha isso. Então, o que acontece? Venci isso, hoje nós temos um relacionamento maravilhoso, amo minha mãe demais, ela me ama, ela me respeita, nossa, toda aquela barreira foi quebrada, então Deus me presenteou. A última vez que ela veio aqui, esse ano, chegou no calçadão de Prudente, ela segurou no meu rosto, assim como se eu fosse uma criancinha, ela falou assim: você é maravilhosa. Que linda. Ela disse: minha filha, ela tem 77 anos, você é maravilhosa. Aquilo pra mim foi um presente, porque cada coisinha que eu recebo da minha mãe é um presente. Ok. Eu sofri abuso quando eu era pequena. As pessoas acham que você fala isso com tanta tranquilidade. Eu falo. Não tenho nenhum problema em falar disso. Não tem dor, não me machuca, né? Não que esteja errado machucar quando a ferida está aberta no outro. Mas no meu caso, não me machuca por causa da graça. Por causa de Deus. Que me fez superar os dois tipos. Eu sofri 2 abusos na minha infância. E guardei silêncio disso. Hoje talvez minha família não tenha nem minha mãe talvez não saiba. Eu sei que uma das minhas irmãs sabe. Mas isso não é segredo, porque eu compartilho isso nos meus testemunhos. Porque eu penso que quando eu estou compartilhando nas minhas palestras, e já aconteceu várias vezes, eu ajudo outras pessoas a se libertarem. Eu sempre digo assim: Cristo já arrebentou as nossas correntes. Mas muitas pessoas, quando elas carregam a dor do trauma, elas carregam as correntes abertas, né? Então ficou para trás. Por que eu estou te falando isso? Para te dizer agora qual é a minha maior realização. Eu não entrava nem em banco, porque eu achava que todo mundo era melhor que eu. Todo mundo era mais inteligente. A minha autoestima era zerada. Por isso que eu acho que eu tenho muita empatia com as pessoas quando chegam para mim. Você imagina o que não mobiliza dentro de mim ouvir a dor dessas pessoas. E como é difícil para mim me conter em relação à minha fé. Porque eu falo: nossa, o que Deus fez? Porque não foi homem. Eu, na verdade, a minha terapia foi feita com a Zanza, com a Rosângela, né? Uhum. E ela ali, ela colocava a graça e o amor de Deus. Mas quando eu olho, eu vejo. E eu venho de um lar separado. Então, eu tenho um padrasto maravilhoso. Mas quando a minha mãe engravidou de mim, foi o momento que ela se separou do meu pai. Eu cresci sonhando com meu pai, indo me visitar, com meu pai indo nas reuniões da escola, até um ponto que eu percebi: nossa, se meu pai fizer tudo isso, eu vou ter que perder o meu padrasto. E a nossa relação minha e do meu padrasto também não foi, ele nunca foi agressivo, ele nunca foi nada, ele só foi indiferente comigo durante muito tempo da minha vida. Mas hoje ele também tem um amor, ele tem um respeito do jeito dele, eu me sinto amada, me sinto respeitada por ele. Amo meu padrasto, que para mim é meu pai de uma forma assim muito grande. Mas vamos lá. Passando por tudo isso que eu te falei, agora que eu falei, compartilhei com vocês. E eu olhar, eu ver a mulher que eu sou, a minha família, meus filhos que... Eu sou muito amiga dos meus filhos, minhas 2 filhas, a gente tem uma relação muito próxima. Eu tenho um casamento, nós temos um casamento verdadeiro. E a coisa que eu mais prezo é isso, né? Quem convive conosco sabe que nós somos um casamento verdadeiro. Nós não fantasiamos nada. Então a gente é aquele casal que bate boca, que a gente se desentende, a gente fica chateado, mas a gente senta, a gente olha no olho, a gente pede perdão, a gente não se ofende, a gente não se agride, a gente se respeita, a gente tá um pro outro. E eu vejo essa questão de eu me formei, agora eu vou começar um novo curso. Eu me divido assim no meu dia a dia. Eu cuido da minha casa ainda, nós cuidamos juntos, a gente divide as tarefas. Eu cuido da minha família, que é prioridade. Sim.
né? No meu primeiro ministério, a minha casa, nós educamos os nossos filhos com a palavra, abrimos a palavra para mostrar, a palavra diz isso, né? Eu cuido de mim, eu gosto, amo fazer academia, fazer uma academia é a minha grande terapia. Então eu separo, eu sou vaidosa e hoje eu olho para mim, uma mulher com 51 anos de idade, eu gosto do que eu vejo. Que bênção. Então eu me arrumo pela manhã, eu me ajeito, eu vou trabalhar e eu sempre tenho a ideia assim, nossa, eu estou linda, né? Eu sou linda, então eu gosto do que eu vejo. Então essa conquista não é propriamente minha, é pela graça de Deus que me colocou pessoas. Meu marido me ajudou muito nessa questão da minha autoestima, desse meu entender como mulher capaz. A minha igreja, as pessoas que me cercam, porque às vezes eu falo assim, nossa, as pessoas me vejam tão grande, eu sou tão pequena, né? E eu acho que, na verdade, resumindo todas as conquistas humanas aí, acho que com certeza a minha grande conquista foi ter encontrado Deus com 16 anos. Glória Esse é o tesouro, não dá para ficar longe. Ele que faz toda a diferença. É verdade. Olha, a gente tem aqui na live a Laís Modesto, a Ângela Maria Martinez está assistindo com a gente, a Simone Dias, a Ana Paula Fabiane, a Thaís Ramos lá de Avaré, o Júnior e a Larissa lá de Varpa. E ontem, quando eu divulguei o post das entrevistas, mandei para os meus contatos, né, no WhatsApp, o André Brondino escreveu: eu amo a Leninha. Vem assim, então, mandando um abraço. Então, pessoal, foi muito bacana, assim, a receptividade. Quando eu falei, gente, vai ter a Leninha no programa, a turma se manifestou, assim, super positivo. Então, você realmente é uma pessoa querida, né? E é isso aí que eu tinha falado até no primeiro bloco. O versículo: coração alegre formoseia o rosto. A beleza é de dentro para fora, né? E a beleza que tem dentro de nós é a presença do Senhor, né? O Espírito Santo, é esse relacionamento com Ele que nos deixa mais bonitos. E eu queria ver com você, Leninha, se quiser deixar o seu contato do consultório, né? Vocês podem deixar o endereço da igreja, os horários de culto, tudo certinho. E já te agradecer, porque realmente é um testemunho lindo, edificante. Eu tenho certeza que muitas pessoas que ouviram puderam aí olhar para suas vidas, né? Aqueles que já tiveram essa oportunidade de se encontrar com o Senhor, certamente pode olhar com gratidão para trás. Quem ainda não chegou a esse impacto da presença de Deus, que tenha sede de buscar, porque realmente é uma história muito gostosa de ouvir e a gente vê mesmo que a presença do Senhor é que chegou, transformou, né, e consolidou a sua vida. Então você pode deixar aí, manda beijo para quem você quiser, tá? O espaço é seu. Eu quero agradecer, olha só, eu não choro quando eu lembro das dores do passado, porque elas ficaram no passado, mas eu quase chorei agora com esse eu amo a Leninha aí. Então, porque é muito bom, né? Eu sou uma pessoa assim que eu sempre falo assim, eu amo dar presentes, eu amo receber presentes. E receber o presente não é no sentido material, é a troca da relação. Então, estar com o ser humano, cuidar bem, tratar. Quem está pertinho de mim, eu falo assim, perto de mim, só vai embora, quem chega até mim vai embora se quiser, porque nós somos acolhedores. Então, eu sei que eu sou isso. Eu tenho uma necessidade de amar e de ser amada. Então, eu agradeço muito esse carinho. Isso tudo é presente de Deus, é isso que nos fortalece. Eu atendo na clínica de segunda, terça e quinta, e sábado na Fisiocorpus, né? Aqui em Adamantina, e atendo de sexta-feira em Presidente Prudente, né? Meu telefone de contato é 997 874814. Nós temos cultos na nossa igreja, cultos de oração na terça-feira às 8 da noite, quarta-feira estudo bíblico e oração, e aos sábados, quando nós não temos uma outra programação diferente, nós temos, eu ministro, né, uma célula, um encontro com jovens na minha casa,
né? Sim. Então eu falo para os jovens e todos que quiserem se achegar, minha casa fica na Alameda Navarro de Andrade 188, um sobrado branco, a gente fica naquela varandona ali, então todo mundo é bem-vindo. Hoje nós teremos o aniversário da igreja às 19h30, estará conosco o pastor Eloy de Junqueirópolis, né? E convidamos muitas igrejas, convidamos você para estar conosco ali, para ouvir um pouco da palavra do Senhor. Aos domingos nossos cultos começam às 19h30. Palavrinha para você que está machucado, para você que está na igreja. Eu tenho trabalhado, eu falo assim pro Alex, eu penso que Deus me levantou, pelo menos aqui nessa cidade, para cuidar das ovelhas de Cristo. Em que sentido? O adoecimento emocional que nós encontramos na palavra, em vários textos, esse adoecimento impede muitas vezes o acesso dessas pessoas a Deus, não de Deus a elas. Mas é que às vezes as feridas, os traumas, a forma de você se relacionar com o outro, de você se ver no mundo, aquilo que você é, aquilo que está preso lá, porque às vezes, como é que você vai falar que você está triste se alguém pode entender que isso é falta de fé? Nós precisamos entender o seguinte: nem toda tristeza é depressão, mas a depressão é aquela tristeza, é aquela revolta, é dor no corpo, tem ansiedade, às vezes a pessoa que está muito acelerada, pensamentos acelerados, são várias coisas, sintomas de ansiedade, depressão, e às vezes as pessoas têm isso dentro da igreja, estão sentadas no banco e elas não sabem como lidar com isso e têm medo de falar, e às vezes elas não são compreendidas. Nós somos pessoas e como pessoas nós podemos errar, né? E a nossa errar e pecar, e a nossa fragilidade humana dentro da questão da formação da nossa personalidade, ela pode nos atrapalhar e muito. E ninguém tem culpa disso, são vivências, né? Como eu falei, tem muita coisa que Deus já me permitiu vencer, mas esse crescimento que a gente já entra na questão do crescimento espiritual, né? É para sempre. Então, hoje eu escorreguei, amanhã eu recomeço de novo, mas o importante é eu saber quem eu sou. E saber quem você é no reino de Deus é fundamental. Então, que Deus abençoe cada um. Eu que agradeço, viu? Amei estar aqui. Que bênção, tá? Foi muito gostoso. Para mim também, viu? Fiquei muito feliz e o meu desejo, a minha oração é que o Senhor alargue as suas tendas e que você possa transbordar para a direita, para a esquerda, em nome de Jesus. E aqui, gente, nós temos as participações aqui do pessoal. Quero agradecer vocês que nos acompanharam, tá? Pela live. O pessoal que tá aqui também no grupo do WhatsApp, mandando os recadinhos aqui. A Meire, a Magda, o Fabiano, a Daiane, a Aline de Dracena, o João de Oswaldo Cruz. O pessoal participando aqui, a Luzia. Um grande abraço para vocês. Muito obrigada pela participação, viu? Então agora nós vamos ouvir aqui duas músicas que são pedidos de participantes nossas.